muita paz, muita luz esteja sobre a tua vida, hoje e sempre. Amém. É um prazer estar com você e poder falar de Deus, das graças de Deus, das filosofias da vida com você. Essa palestra faz parte do livro Enigma dos Sonhos. O livro Enigma dos Sonhos está à sua disposição totalmente grátis na internet, né? Através do site Enigma dos Sonhos. Não precisa botar www não, é enigmadossonhos.blogspot.com. É um livraço, você vai gostar muito. É um livro de 600 páginas, né? Que Deus te abençoe. Vamos falar acerca de um assunto polêmico, um assunto muito pesado, né? Mas de antemão clamamos ao Senhor Jesus que a graça dele esteja sobre a nossa vida e que o sangue de Jesus esteja sobre a tua vida e sobre a minha vida também. Amém. Um dos temas mais falado, mais debatido pelo livro Enigma dos Sonhos é o tema que fala sobre estupros, né? Estupros e atos sexuais provocados por espíritos, né? Sexo com os espíritos. Poderia os espíritos fazerem sexo com as pessoas, né? Existem centenas de casos, né, de estupros provocados pelo mundo espiritual. Isso não é novo não, isso é há muito tempo. E não é no Brasil só, isso existe no mundo todo, né? Existem notícias no mundo todo. Esses casos são embutidos, ou seja, eles são poucos divulgados, porque quem é que vai chegar e vai dizer, olha, eu fui estuprada por um espírito? As pessoas vão dizer, você está doida. Mas é possível que um espírito estupre uma pessoa, faça sexo com a pessoa? E se esse espírito faz sexo com uma pessoa, por que ele faz sexo? Existe capacidade espiritual de um espírito fazer sexo com a pessoa? Quais seriam os espíritos que fazem sexo com pessoas, né? São muitos os casos, apesar de não serem divulgados. Mas por que os espíritos fazem sexo com as pessoas? Eles começam, em alguns casos, né, fazendo sexo com as pessoas através dos sonhos, né? Principalmente a pombagira, né, intitulada pombagira, pseudônimo de um demônio com energia feminina. Através dos sonhos ele se aproxima de uma pessoa e há um ato sexual, né? Aí muitas vezes essa pessoa pensa que está sonhando, mas ele percebe que ele estava em uma elevação. O que é uma elevação? A elevação, a chamada elevação, é aquele ato que você nem está dormindo nem está acordado. Então há aquele ato. Vou contar apenas um exemplo para você, né? Um casal, né, recém-casado, e o marido dorme tranquilamente e a esposa também dorme tranquilamente. Repentinamente o marido sente como se fosse a esposa subindo em cima dele e há aquele clima sexual e ele entra em um ato sexual, né? E naquela dormência entre acordado e dormindo ele provoca um ato sexual. Só que no ato sexual ele vai percebendo que a mulher está cabeluda, né? Está com muito pelos, e ele começa a estranhar por que de tanto pelo naquela mulher, né, que ele recém casou. E quando ele abre os olhos, ele está com um lobo, né, um cachorro, um lobo enorme em cima dele, transando com ele. E ele dá aquele grito, né, e quando ele salta da cama, ele fica na dúvida se estava sonhando ou se estava tendo um ato sexual com esse ser. Bem, isso aí foi um caso verídico, entre muitos outros, né, casos verídicos. Mas por que aquele espírito lobo, né, veio transar com essa pessoa? Porque os espíritos fazem sexo com as pessoas. O que é um sexo? É uma transmissão de informações. Segundo o livro Enigma dos Sonhos, durante o ato sexual existem inúmeras informações que são transmitidas. É como se fosse um computador, né, plugado. Então aquela pessoa ela está recebendo e emitindo mensagens, e isso num ato prazeroso.
É justamente isso que os demônios querem. Eles querem informações acerca da hereditariedade da pessoa, né? A linha hereditária daquela pessoa. Aqueles gemidos que há nos atos sexuais, segundo o livro Enigma dos Sonhos, a teoria, né, aqueles são códigos genéticos, códigos para o inconsciente, código do inconsciente para o inconsciente. Então aquele u e a, naquele negócio dela, são códigos com a linguagem para o inconsciente. E há esse ato, e o ato sexual é uma das possessões demoníacas, né? No caso do sexo com espíritos. Eles conseguem possuir a pessoa através do plug sexo, né? As pessoas podem ser estupradas por espíritos, né? Maltratadas, elas conseguem, elas sofrem muito, muitas delas apanham de espíritos, mas isso é uma situação muito rara, né? Assim, principalmente na questão da divulgação. Mas as pessoas que sofrem com esses problemas devem urgentemente procurarem ajuda espiritual, porque isso já é um grau de possessividade, de possessão muito grande, muito elevado. E esse espírito, ele pode matar essa pessoa. Ele pode, em primeiro lugar, quando há relações sexuais entre pessoas e espíritos, aquele espírito fica acostumado com aquela pessoa e aquela pessoa expria sexualmente para o marido, né, para o companheiro ou companheira. Então, a pessoa que é utilizada sexualmente, né, ela começa a esfriar para o sexo natural e fica sendo utilizada por espíritos. A intimidade com os espíritos chega a ser tão grande que ele chega a se apresentar, né, em algumas masturbações, e deixa de ser somente em sonhos e passa a ser na realidade, né, na realidade. Nos Estados Unidos já houveram vários casos, inclusive viraram até filmes, né, e isso no mundo protestante dos Estados Unidos, né. As pessoas eram elevadas às alturas, feitas sexo com essa pessoa, né, e isso mostra uma grande atividade espiritual, uma materialização do espírito em forma sexual. Com os estupros espirituais vem a perturbação. Então, geralmente as pessoas elas já são perturbadas pela presença do encosto do espírito, mas o próprio ato sexual com os espíritos produz perturbações incríveis, levando muitos desses casos à loucura, né? Destruição emocional e dependência sexual é o que gera esse sexo com espíritos. Sexo é uma espécie de possessão. Mesmo o sexo com o homem, quando está dormindo com a mulher, ele está possuindo a mulher e a mulher possuindo aquele homem. Então, há também, além de troca de informações, há uma harmonia energética. E isso que acontece também com os espíritos, né? Também costumam se apresentar em masturbações, né? E na hora de um ato sexual com a pessoa normal, ele se transforma nessa pessoa, ou a cara dele se modifica para a pessoa que está sendo possuída sexualmente. Quem são os espíritos, né? Quem são eles? Quais são os espíritos que costumam fazer isso? Geralmente alguns espíritos que se apresentam em forma de lobo, não em forma de cachorro, mas em forma de lobo, né? A pombagira é campeão nesses atos sexuais, né? Porque é um espírito de atração. Ela, além de ter porque o espírito ele tem a energia. Você dê uma olhada no livro Enigma dos Sonhos acerca dos pseudônimos dos demônios. Aqui são pseudônimos. Pombagira é apenas um apelídio e ela é especialista em sexo, né? Ela atrai e também ela gera repulsa, né? E também um espírito que se apresenta em forma de morcego ou em forma de vampiro. Geralmente os casos que eu estudei acerca do assunto, né, que se apresentaram para a pessoa. Algumas pessoas elas são possuídas no início da noite, outras são possuídas à meia-noite e outras às 3 horas da manhã, né? Então isso revela um caso muito grave. E os religiosos, os pastores, os padres, né, eles não deverão ignorar esse caso. Não é porque aquela pessoa é imunda que está acontecendo aquilo, não. Existem também correntes hereditárias que levam a isso.
e o espírito leva a isso, né? E eu já vi pessoas até religiosas, evangélicas, né, com esses problemas. E isso a pessoa não estava em pecado, né, ela não tinha nenhum problema visível que desse imagem para essa possessão. Então há casos, sim, há muitos casos de possessão sexual por espíritos, né? É uma espécie de possessão, apenas envolve o sexo, né? E geralmente é para estudar a hereditariedade da pessoa, e se não houver nenhum corte, passará para os filhos. Então que a graça de Deus te abençoe, em nome de Jesus, amém.